Oi, gente, eu sou Mabel Martins Lima e hoje eu vou falar sobre bloqueio coronoide e desordens ósseas congênitas e de desenvolvimento. Eles são dois assuntos abordados no capítulo 14 do livro Tratamento de Desordens Tempomandibulares e da Oclusão, escrito pelo autor Oxon, certo? Para podermos saber o que é um bloqueio coronoide, nós temos que saber o que é a condição da normalidade, para nós termos ideia do que é o que sai fora da normalidade, né? Nessa ilustração, nós temos os músculos da mastigação, temos também o arco zigomático, certo? A eminência articular, o côndilo articular e o processo coronoide, certo? Também temos assim representado de maneira mais simplória o disco, né, articular, e podemos ver, né, que a abertura bucal, a normalidade dela, para que vamos dizer assim, que ela aconteça, na normalidade, o processo coronoide ele tem que passar anteroinferiormente entre o arco zigomático e a superfície lateral da maxila, né? Se tiver algum tipo de anormalidade nessa região, não haverá uma abertura satisfatória nessa região, terá uma limitação. Nesse tipo de limitação, né, nós podemos ver, seguindo o assunto, que pode ser ou um desenvolvimento de tecido fibroso, que acaba obstruindo essa passagem, ou o crescimento anormal dessa estrutura óssea, que é o processo coronoide, né? Que vamos dizer assim, ele é chamado processo coronoide porque ele lembra uma coroa na parte posterior da mandíbula. Vamos passar para o outro slide. Certo, a etiologia, né, do bloqueio do processo do bloqueio coronoide, né, ele é tido, né, como eu falei anteriormente, do alongamento do processo coronoide, certo? Pode ser por uma hiperatividade crônica, né? Lembrando que o processo agudo ele é mais intenso e com menor duração e a inflamação, né, a hiperatividade crônica, qualquer processo crônico, ele é um período maior de tempo, ele acontece depois do período de inflamação aguda, e ele acontece, né, assim, continuamente, assim, e às vezes, no caso, a pessoa nem nota por conta de bruxismo, alguma coisa assim, algum desequilíbrio emocional que a pessoa teve. E a fibrose tecidual. A fibrose tecidual, gente, acontece geralmente, vamos ver mais posteriormente, ela acontece quando acontece um trauma ou algum acidente cirúrgico, certo? E que acaba tendo a regeneração tecidual e forma um tecido mais fibroso, com maior teor de colágeno naquela região, certo? Vamos dar continuidade aos slides. E por que que o bloqueio... vamos ver agora o histórico do bloqueio coronoide, certo? E por que que geralmente ele é um processo crônico? Porque ele é um processo sem dor, gente. Ele está realmente relacionado com o trauma e com a inflamação, certo? E ele acontece porque não existe o movimento do disco, né? Não, pode acontecer também pode ser resultado de uma hiperatividade, certo? Como vimos. E o histórico, de sua grande maioria, não existe relacionamento com dor, patologia com inflamação, trauma. E existe também quando o disco se desloca anteriormente
e ele não consegue retornar, não existe a recaptura do disco. Nós vemos nessa imagem que o disco está representado por essa estrutura azul, certo? Nós conseguimos ver que existe aqui o processo estiloide, nós estamos vendo a eminência articular, a fossa articular, nós vemos aqui também o músculo masseter, e temos também aqui o côndilo, certo? Quando nós abrimos nossa boca no movimento de rotação, o disco ele ainda permanece aqui nessa cavidade. Só que quando nós temos o processo de translação, que existe o deslocamento desses discos junto com o côndilo. E quando existe uma patologia nessa região, esse disco não consegue voltar. E é isso que acontece. A pessoa fica com uma boca travada, ela não consegue voltar, né? Existe esse probleminha de não é que não consiga, algumas vezes consegue fechar a boca, mas ele tem um problema de limitação da movimentação, certo? Passando aqui para as partes das características, né? O bloqueio, ele é mais... ele existe uma limitação dos movimentos da mastigação, mas ele é mais evidente na da protrusão. Na protrusão, revendo os conceitos mais básicos da odontologia, a protrusão é quando você posiciona a mandíbula, a arcada da mandíbula anterior da arcada da maxila, né? A famosa gaveta, que o pessoal chama popularmente. E dependendo, porque assim, da limitação, né? Você vai observar que existe assim um deslocamento da trajetória da abertura da boca para o côndilo que tem uma certa limitação, certo? Então, se ele tiver uma limitação maior no lado esquerdo do que do direito, quando eu vou abrir a minha boca, a trajetória da minha boca vai ficar deslocada para o côndilo que está com maior limitação. Na imagem que foi retirada do livro, né, você pode ver, onde está mostrando na seta, que existe um aumento do processo coronoide, que é aquele que eu falei anteriormente, que lembra o formato de coroa, certo? E essa pessoa, isso aí foi uma tomografia computadorizada, e vocês podem ver, diferente da imagem do primeiro slide, que ele é bem mais alongado do que seria o normal. E é aquilo que eu lhe falei, que é ou tecido fibroso ou o prolongamento desse processo que tem nessa patogenia de bloqueio coronoide. Dando continuidade, certo? Os tratamentos definitivos. Existe o tratamento que é mais simples, né? Que seria o ultrassom e alongamentos passivos, se for no caso de tecido fibroso, que é um tecido que pode ter uma modificação e se modelar mais fácil, né, do que o tecido ósseo, por exemplo. E se isso não der certo na situação, é indicado cirurgia. Por que que ela não é feita com o início, né, ser a primeira opção? Porque é um tratamento muito agressivo, né? Você abrir um paciente e você abrir um paciente e poder remover um pedaço de osso ou uma coisa assim, uma parte muito agressiva, você fazer uma incisão cirúrgica é muito difícil, certo? E ele acaba sendo um processo cíclico, certo? Quer dizer que se eu fizer uma cirurgia muito mal feita, né, ou até uma cirurgia bem feita, pode ocasionar a formação de mais tecido fibroso
E esse tecido fibroso, ele acabar tendo que ele vai acabar voltando a essa obstrução e tudo, né? E tem dois tipos desse procedimento cirúrgico, como eu falei, né? A remoção de parte do processo coronoide, né? Que está ilustrado nas figuras do slide. Você pode ver que na primeira figura tem um alongamento do processo coronoide. E na segunda foi removido o processo coronoide para que possa realmente ter uma reabilitação desse paciente e a retirada do tecido fibroso. O que são os tratamentos de suporte? São aqueles que não são diretamente na causa da doença, certo? Na causa da patogenia. Eles são direcionados para amenizar efeitos dela, por exemplo, uma inflamação, uma possível febre, uma infecção, certo? E no caso, eles não são indicados para o bloqueio por conta por causa que ele é assintomático, o paciente não sente dor, por conta que ele não sente dor, então ele não precisa tomar um certo medicação, não precisa de compressa, ele não está sentindo dor, certo? E no caso, se tiver inflamação, né, em casos possíveis inflamações, é indicado o mesmo tratamento para tendinite. A tendinite, o tratamento dela é compressa gelada, analgésicos e anti-inflamatórios. Lembrando tanto que os analgésicos e anti-inflamatórios podem ser tomados apenas por 3 dias. Mais do que isso, se não forem, se eles não forem específicos, né? Mais da COX-2, eles podem dar um certo problema gástrico, certo? Porque inibe as enzimas estomacais e não tem muco para proteger as camadas mais sensíveis do estômago. Agora vamos para desordens ósseas congênitas e desenvolvimento. Certo, o livro nos fala que existem 4 classificações, que é a agenesia, que é a ausência do crescimento, hipoplasia, que é crescimento insuficiente, hiperplasia, que é o crescimento excessivo, certo? E neoplasia, que é as famosas iniciadoras do câncer, né? Nem toda neoplasia é câncer, mas neoplasia maligna é considerado um câncer. No caso, vamos mostrar uma neoplasia benigna. Lembrando que o cirurgião dentista, ele pode atuar em apenas neoplasias benignas. No caso, seria o ceratocisto, vamos dizer, seria também o ameloblastoma. São 2 bons exemplos. A etiologia, novamente, é o trauma, que pode levar a uma hipoplasia do côndilo, que é assim, vocês podem ver para a primeira ilustração, que existe uma alteração aqui no côndilo, né? Não existe uma formação completa. Ou supercrescimento ósseo, né? Que no caso, como vimos em ilustrações anteriores, uma hiperplasia, por exemplo, do processo coronoide, certo? E ele pode estar associado com desordens do crescimento, por isso que essa parte da matéria se chama desordens ósseas congênitas e desenvolvimento, exatamente, porque, por exemplo, no caso, existem problemas no processo de desenvolvimento daqueles ossos da face que acarretaram nesse bloqueio, nessa limitação de movimentos. No caso aqui citado pelo livro, seria desequilíbrios hormonais como acromegalia.
A acromegalia é quando existe uma alteração nas glândulas hormonais de crescimento, né, que acabam aumentando o crescimento ósseo. Pode acontecer nas mãos, nos pés e, no caso, a face da pessoa que teve esse tipo de problema, certo? Historicamente, como é um processo de desenvolvimento, a pessoa procura só em estados mais graves, é um crescimento lento. E muitas vezes, né, não existe dor, né? E a pessoa, como muitos conhecem, né, a maioria dos pacientes só procura atendimento clínico quando sente dor, né, ou alteração estética bem visível, assim. Não é um caso assim de uma pessoa que muitas vezes pode ter achados clínicos, né? Por exemplo, uma pessoa vai colocar um aparelho e faz uma panorâmica, que é o exame mais pedido na colocação de aparelho, e você olha na panorâmica vamos dizer assim, um achado radiolúcido, que é uma parte mais escura do que o osso da sua mandíbula. E essa parte radiolúcida, você vai depois fazer algum exame mais histopatológico, que acaba sendo um ameloblastoma ou um cisto dentígeno, né? Que isso acaba sendo uma desordem. Certo. As características clínicas. Vocês sempre podem ver que existe vamos dizer, uma alteração na parte estrutural que acaba resultando numa alteração na parte funcional. Você vai ter um crescimento ósseo anormal, esse crescimento ósseo vai fazer com que seus órgãos, seus dentes, se adaptem àquele formato diferente na sua mordida. Isso vai interferir numa má oclusão, certo? Então, você vai observar que sempre tem uma alteração na estrutural que acarreta na alteração funcional do seu organismo, e para poder tentar compensar isso, seu organismo vai fazer uma alteração, por exemplo, a má oclusão, que é o tema principal do livro. E geralmente é assimétrico, né? Existem o ameloblastoma multicístico, mas você sempre vai ter uma assimetria, sempre vai ter um lado mais comprometido do que o outro. Raros, assim, é mais em casos de síndrome congênitas, né, síndromes, alterações genéticas, em que existem muitos casos de ameloblastomas no organismo, certo? E onde você pode encontrar mais isso seriam as radiografias de ATM e tomografias para diagnóstico. Tratamento definitivo para as desordens ósseas congênitas e desenvolvimento sempre tem como indicativo a cirurgia, né, por conta de que é uma situação complicada, delicada, e aí que precisa muito de tratamento, né, de um planejamento delicado, porque a cirurgia ela acaba sendo uma cirurgia personalizada, em que os próprios placas para o paciente teriam que ser confeccionadas somente para o caso dele. E caso tenha alteração, ele tem que remover essa placa, será confeccionada outra placa para se adaptar a essa situação atual do paciente. E ela é indicada para restrição, né, restaurar a função, minimizar o trauma, né, que aconteceu, no caso seria a cirurgia de remoção do ameloblastoma, assim como eu mostrei na figura. Você pode ver um paciente que tem ausência da arcada inferior e superior, e você pode observar que teve uma parte radiopaca, que é indicado na figura com as setas, na figura radiolúcida,
E esse ameloblastoma foi removido e esse vai cirurgicamente, vai ter que manter o paciente, ter que fazer uma secção na mandíbula do paciente. Essa secção, ela realmente é uma grande massa óssea perdida e o paciente, para poder manter a arcada funcional, ele tem que colocar um conjunto de placas, certo? Nesse conjunto de placas, tem que ser confeccionado só para ele. Certo? E o bem-estar do paciente. No caso, as neoplasia, né? A neoplasia, que seria o ameloblastoma, é indicado, né? Vários casos, vários artigos indicam a continuidade do atendimento com o paciente, se possível. Por exemplo, muitos artigos relatam casos em que o paciente, ele não pôde, porque ele morava no interior, ter a continuidade de tratamento e você não tem um acompanhamento no artigo, mas de no mínimo 3 meses até 10 anos, no mínimo. Quanto mais você conseguir ter contato com esse paciente, melhor, porque existem casos de ameloblastoma que com recidiva de 10, 15 anos depois do tratamento inicial. E é um processo muito doloroso. E assim, quanto mais cedo você descobrir ele, menos espaço ele tem. Você pode fazer uma descompressão, que uma descompressão ela tem que ser feita até 12 meses, né? Assim que para funcionar direitinho. E por fim, né? Por não ser associada à dor, a terapia de suporte ela é desnecessária, certo? Ela não por conta da dor. Ela pode ser indicada em caso de problema, sensibilidade muscular, né? Inflamação. E ela não é indicada no caso de neoplasias, como o ameloblastoma no caso anterior, por conta que ela pode mascarar os sintomas, que é no caso você tomar um anti-inflamatório ou alguma coisa do tipo. Pois, gente, eu agradeço a atenção e obrigada. Até a próxima.